o cristão, nós viveremos com Cristo glorificado, meus irmãos, que nem o corpo de Cristo, né? Nós teremos um corpo celestial, glorificado, imortal, como ele diz aqui, que o que é mortal tem que se transformar em imortal, em incorruptível, meus irmãos. A nossa carne ela é corruptível. Quando a gente morrer, a nossa carne vai para o caixão e para nada mais presta. Os bichos vão comer a nossa carne, essa carne de pecado. Naquele dia, meus irmãos, nós vamos receber esse corpo de glória e nunca mais, meus irmãos, o pecado vai ter domínio sobre o cristão. Uma promessa maravilhosa. E também aqui a partir do 52 diz que nem todos morreremos. Por quê, meus irmãos? Porque eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, meus irmãos. Eu creio, meus irmãos, que a nossa geração, muitos não vão ver a morte. Muitos não vão ver um caixão, porque no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, os que estiverem vivos, eles não precederão os que dormem. A palavra de Deus diz que os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Então, ao ressoar da última trombeta, no dia do arrebatamento, os que estão mortos, eles vão ressuscitar primeiramente, e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles e levados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, meus irmãos. Então, essa é uma promessa gloriosa, né? Então, meus irmãos, hoje esse nosso corpo, né, que é mortal, naquele grande dia vai ser revestido de um corpo imortal, um corpo de glória, e entraremos na eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui a partir do versículo 55, que nos diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Né, porque o aguilhão da morte é o pecado. Então, naquele grande dia, né, nós venceremos a morte, né? Quem já morreu em Cristo, naquele grande dia, vai ressuscitar, meus irmãos, ao ressoar da última trombeta. E nós que estamos vivos, seremos transformados na mesma hora, num abrir e piscar de olho. E naquele grande dia, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo irão vencer a morte. Cristo venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele também vai fazer com que nós que estamos nele, vivendo a palavra dele em obediência, em renúncia, nós vamos também vencer a morte com ele naquele grande dia. A partir do último versículo 56, porque o aguilhão da morte é o pecado, né? O pecado que traz a morte. Né? A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. E nos diz aqui, e temos que agradecer a Deus por tudo isso, porque Ele fez isso e nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Porque nós só venceremos a morte porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu ela primeiro, né? Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós também temos essa promessa de vencer a morte e sermos tirados dessa terra, né, meus irmãos? Naquele grande dia do arrebatamento com o corpo glorioso, e estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, meus irmãos, essa palavra eu quero trazer para os irmãos hoje, que essa palavra possa tocar e confortar o coração de vocês. Compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus, o Evangelho, possa alcançar, né, mais pessoas através do seu compartilhamento, meus irmãos. Dê o like também, viu? E a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe.